Olá, senhoras, senhores, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo passando aqui para fazer um pequeno panorama do nosso Notícias Comentadas. Lembrando que, de modo geral, a população, trabalhadores, trabalhadoras aí estão relativamente de parabéns. A gente viu muitas ações por parte da esquerda, movimentos sociais em geral, que não deixaram por menos, não deixaram de mostrar expressão agora nesse momento de manifestações, tanto com relação ao G20, tivemos o evento agora no Brasil, e também com relação à escala 6x1. É claro que tem muita coisa acontecendo aí no Brasil e no mundo, da qual sempre chama a nossa atenção, mas eu gostaria aqui de destacar nesse Notícias Comentadas de hoje a presença do podcast através do Guilherme no Rio de Janeiro, mostrando, vendo ali de perto como foram as manifestações, e inclusive isso foi uma polêmica. Não sei se polêmica é uma palavra forte, mas enfim, foi uma divergência entre setores aí da esquerda com relação à manifestação sobre o G20 ou contra o G20. Parte da esquerda dizendo que deveria se manifestar contra o G20 e outros dizendo que não era contra o G20 e sim contra o G7, que seriam os países mais ricos ou os chamados países que venceram a Segunda Guerra Mundial naquele contexto histórico ainda mais antigo, século XX, ou então as grandes potências europeias mais os Estados Unidos. Bom, essa é uma questão aí que fica discutível, mas eu acho que numa pegada analítica mais marxista, a gente não deve, nesse caso, fazer uma distinção no sentido de o G7 dos imperialistas, das grandes potências, e o G20 dos países, oh meu Deus, pobre coitados, que são os explorados, porque afinal de contas, quem está no poder, quem está na máquina, quem domina a política, seja no chamado país periférico, ou no país emergente, em desenvolvimento, ou no país desenvolvido, no país imperialista, como querem chamar, é a burguesia desses países e, consequentemente, seus membros, seus representantes, e doa aqui a quem doer, seja Biden nos Estados Unidos ou até mesmo o Milei na Argentina, pegando aqui um país numa situação um pouco mais periclitante e, evidentemente, não passando aí pano para ninguém, o Lula aqui no Brasil. Então, a questão da manifestação e de todas essas análises com relação ao G20 é justamente uma forma de protestar, e como a gente já vinha colocando aqui várias vezes no canal, pelos discursos vazios, falaciosos e por essas cúpulas, por essas reuniões que essas potências acabam realizando, mas que na prática, no chamado vamos ver,
O que é que de concreto, o que é que de fato se faz, se constrói e, consequentemente, se melhora ou estão fazendo por onde melhorar o mundo? Aí é uma discussão complicada. Consideramos que nós não estamos vendo, né? Pois é. E de resto, voltando à questão da escala 6 por 1, mandar aqui os parabéns para aqueles que estão envolvidos. Claro que ainda tem muita luta nessa peleja, mas a gente tem visto que com as manifestações tanto nas ruas quanto virtuais, na escala digital, também está tendo muito auê, muito bafafá, no bom sentido aí dos termos, e inclusive provocando algumas reações, alguns cenários patéticos aqui, dos quais eu até gostaria de citar, que eu fui separando da semana passada para cá. Uma delas, por exemplo, pegando uma situação mais local, o vereador Tomás Henrique, do PL aqui de São José dos Campos, ele diz, abre aspas, quem está defendendo o fim da escala 6 por 1 é a mesma turma que não viveria sem pedir um iFood domingo à noite, sair para jantar aos finais de semana e usar serviços 24 horas. Coisas que não existiriam se não existisse gente disposta a trabalhar os dias e horários que eles descansam. Fecha aspas. Ok. Nota do pragmatismo político, pegando uma informação aqui, uma tal de Gipil, sei lá quem que é, acho que é uma deputada, alguma coisa assim. Enfim, ela comenta aqui, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ou seja, até Deus trabalhava em escala 6 por 1, mas o alecrim dourado não pode. Ironizando aí, portanto, toda a gama de trabalhadores e trabalhadoras que questionam aí a tal escala 6 por 1. E outros materiais que nós vimos aqui também, 2 pessoas, uma jovem e outra já mais velha. No caso da jovem, jovem milionário chama de burro quem se posiciona pelo fim da escala de trabalho 6 por 1. Curiosamente, né, o jovem em questão é nada mais nada menos do que Léo Picon, cujo pai, dono da Pantanal Mármores, utilizou no símbolo da sua, né, na logomarca da sua empresa, uma figura um tanto quanto bastante parecida e em referência direta à suástica nazista. Ah, mas não, é que vocês não estão vendo aqui o desenho. Procurem as informações aí no Instagram, em outros jornais. É bizarro o negócio. E detalhe, né? O Léo Picon aqui, vindo fazer comentários a respeito. Ele que não trabalha na escala 6 por 1, ele que detalhe, sei lá qual que escala que ele trabalha, né? Não vou aqui entrar no mérito, mas posso te garantir que não é na escala 6 por 1 e não é ganhando o salário mínimo do trabalhador médio brasileiro. E claro, assim como ele, né, um herdeiro aí de fortuna, temos o próprio dono da fortuna que diz aqui, abre aspas, brasileiro não quer trabalhar menos, fecha aspas, afirma Luciano Hang sobre PEC que discute fim da escala 6 por 1. Realmente o brasileiro não quer trabalhar menos. Aliás, eu acho que o brasileiro queria que voltasse
a época da escravidão, queria chibata no lombo. O brasileiro quer tudo isso. E melhor ainda, né? Eu acho que o brasileiro ele adoraria que tivesse uma escala 7x0, já que o senhor Luciano Hang tem essa propriedade para falar do que é que a classe trabalhadora brasileira quer ou deixa de querer. Isso só mostra que estamos no caminho certo com relação à escala 6x1 e que essa luta não pode parar e precisa continuar provocando e amedrontando esse tipo de gente aí, representantes do que temos de pior na burguesia brasileira, e evidentemente arrancarmos essa conquista. Afinal de contas, quantas outras já não foram conquistadas graças à luta da classe trabalhadora? Então, continuemos aí na luta pelo fim da escala 6x1. Ah, é 5x2, é 4x3? A questão é que isso está em discussão e deve ser debatido. Eu não vou entrar agora aqui no mérito de qual o modelo ideal, mas a questão é que o 6x1 seja concretamente, de fato, aí derrubado. Acompanhem aí no podcast Mesa de Debates, curta, compartilhe nossos materiais e vejam todos os nossos shorts, os vídeos curtos aí, também comentando esses e outros assuntos. Para finalizarmos, aproveitando aí o ensejo, e não poderia deixar de falar, Jair Bolsonaro, entre outros nomes do seu ex-governo, indiciados por participação, por suposto envolvimento naquela trama que levou alguns generais, alguns militares de alta patente aí à prisão, fora um policial federal também, que tramavam nada mais, nada menos do que um atentado, do que o assassinato de Lula, presidente eleito à época, em 2022, Geraldo Alckmin, seu vice, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma clara barbaridade de extrema-direita tentando corromper, tentando explodir a democracia, em que pese todas as falhas, todos os problemas da democracia burguesa, é a que existe e é a que possibilitou tanto a vitória de Bolsonaro quando eleito lá em 2018 e depois ocasionou a sua derrota para Lula em 2022. Porém, essa ele não aceitou, assim como o Trump o fez lá em 2020, provocando todo aquele auê que a gente viu também nos Estados Unidos. E agora, claro que ainda tem muito a acompanharmos nas cenas desse próximo capítulo, para ver, afinal de contas, o que é que ocorrerá, quais os próximos passos da investigação. Lembrando que, com essa questão de delação premiada, entre outros pontos, provavelmente a coisa ainda vai sujar e feder bastante. Um beijo no coração de todos e tchau!